estou recebendo aqui a Ianca Minuto, que é assessora jurídica da casa, e também a Vitória Silva Souza, que é administradora e procuradora da casa. Inicio batendo papo com a Ianca. Muito bom dia, Ianca. Tudo bem contigo? Bom dia, Fábio. Tudo bom? Tudo tranquilo. Bom dia aos nossos ouvintes aí. Bom, vocês ouviram a entrevista que eu fiz com o procurador, Dr. Fabiano Ribeiro. O Dr. Fabiano me fez um relato aqui rapidamente e depois me endossou vários documentos da necessidade e também da obrigação da Prefeitura em reagir a uma manifestação feita pela Promotoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde houve, por parte da promotoria, uma série de itens que foram colocados para a Prefeitura, né? Falo sempre o nome da Prefeitura, e que a Prefeitura deveria de tomar providências. A Ianca me pediu aqui uns minutinhos para fazer falar um pouquinho sobre o tempo, o time desse assunto. Hoje nós estamos em abril, mas vocês assinaram o contrato com a Prefeitura para fazer a administração do espaço que a Prefeitura tinha e também no compromisso de atender vários idosos. Desde quando? Então vamos iniciar contigo, te dou um tempo para te fazer um pouco sobre essa percepção. Uhum. Assim, a licitação ela já vinha correndo há algum tempo, né? Em agosto a gente assumiu o compromisso com os acolhidos, tá? Certo. Não exatamente com o local, conforme o procurador vem explicando, tá? Sim. O local se optou por ficar por questão de espaço. Sim. Né? O hospital é o antigo hospital que tinha em Camaquã, o Hospital Sofia, que depois a Prefeitura permaneceu durante quantos anos como asilo lá? 20 anos, em 20 média. anos. A Prefeitura usou aquele espaço e entregou para vocês em agosto do ano passado. Isso, exatamente. Certo. Quando vocês entraram no prédio, só para mim, quando vocês entraram nesse prédio, que era da Prefeitura durante 20 anos, o espaço como estava naquele momento? O prédio ele é muito antigo, certo, né? Okay. Ele é muito grande e ele é muito antigo. Então, ele realmente tem uma estrutura que está agora sendo reformada, Sim. né? A ala feminina, ela está sendo finalizada com 15 quartos, banheiros, totalmente adaptados juntamente com a RDC, que regulariza essas ILPIs, né? Banheiros adaptados a pessoas idosas ou cadeirantes. Isso. Okay. Assim, Fábio, é importante a gente salientar para a população que dentro de Camaquã é raro, aliás, é raro mesmo o lugar que tu encontra adaptado à legislação. Porque a porta, por exemplo, tem que ser 1,10. E a gente não encontra lugares assim. Então, geralmente, quando uma instituição desse ramo, ela precisa adaptar o lugar. Sim. Então, a gente optou por ficar com o endereço da Rua Bagé ali, por uma questão de espaço, né, que ajeitado ia ficar muito bom. Sim. Ia ter um lugar muito bom. Certo. Então, lá em agosto, quando vocês assinaram o contrato, a Prefeitura aceitou vocês entrarem e permanecer naquele prédio. Não propriamente dito a Prefeitura, os donos do prédio. A gente fez um contrato, né? Sim. De locar o prédio. Isso, de locação do prédio. O que acontece? Num primeiro momento, a gente optou por deixar os idosos lá, né? Os idosos acolhidos da Prefeitura. Por quê? Fábio, tem idosos que eles residem há mais de 10 anos. Sim. São acolhidos há mais de 10 anos. Então, num primeiro momento, se pensou primeiro no idoso. E já está aqui, né? Vamos adaptar o local, mas vamos deixá-los aqui. O que acontece? Em 22 de dezembro, salvo engano do dia, mas em 22 de dezembro, o Ministério Público fez uma vistoria. Certo. Normal. Que é normal e eu acho que é bacana, é obrigatório. É isso aí. Muito bacana, muito certo. Bacana. E o que acontece? O promotor, o Dr. Francisco, ele já de ofício, né, me orientou dizendo que o prédio não tinha condições, né? Muitas coisas para arrumar. Certo. A partir daí, a administração da empresa tomou a seguinte decisão: vamos fazer uma transição com os idosos para o endereço que ganhou o certame, que é o José Adolfo Castro. Certo.
tá? A gente foi numa reunião com a prefeitura, expôs essa situação, que o Ministério Público teria ido lá, tudo muito transparente. A gente disse, olha, aconteceu isso e isso, a gente está preocupado, né? Até para não trazer problema para vocês. Sim. Vamos fazer essa transição com os idosos. Até, se eu não me engano, o procurador Fabiano também interviu no Ministério Público, teve uma reunião com o Dr. Francisco. Houve uma concordância da prefeitura? Isso. Com a prefeitura para que os idosos fossem transferidos para esse outro endereço. Isso. Enquanto o prédio ficasse pronto. Isso. Houve uma comunicação, né, na reunião, enfim. O que acontece? 22 de dezembro, Fábio, a gente esperou as festas de final de ano, porque a família vai visitar, né? Sim. E começou a fazer essa transição de forma muito amena. Sim. Amena, sabe? Levou eles para conhecer o local, levou para almoçar num dia, levou para tomar um café no outro, apresentou o local, disse, olha, aqui... porque ali na José Adolfo Castro é muito, muito aconchegante, assim, é uma casa, sabe? Sim. Então, a gente foi de forma muito, assim, não foi de, sabe? Vamos levar eles e pronto. Tanto é que alguns foram e outros não foram. Assim, de ofício, né? Então, a partir daí, a gente solicitou o alvará sanitário da José Adolfo Castro, tá? Está tudo ok. Tá. A vigilância já esteve lá. Está tudo ok. A única coisa que eu aguardo nesse momento é um documento do nosso RT, do responsável técnico. Sim. Quando eu apresentar isso na vigilância sanitária, o alvará está ok. Ou seja, a estrutura está ok, está tudo perfeito. Aonde está Aonde estão os Quantas acolhidos? pessoas, Ianca, estão nesse endereço? 17. 17. Lá quando vocês assumiram, em agosto de 2022, qual o compromisso de vocês? Com quantas pessoas vocês tinham compromisso naquela época? Eu acho que sempre se manteve nesse número, né, Vitória? Sempre se manteve. Esse pessoal, esses 17 são Isso. da prefeitura. Isso. São os que a prefeitura tinha... São 16, desculpa. Perdão, então Isso. vamos lá. 16. Naquele momento, Isso. vocês assumiram 16 casos, Isso. que era da prefeitura. E que a Isso. prefeitura, durante 20 anos, usou aquele espaço e vocês fizeram a transição, tipo assim, assina o contrato, sai o pessoal da prefeitura, entra vocês, é isso? Exatamente. Foi também de uma forma... Porque eles ficam muito assustados, né? Então, Sim. foi de uma forma tranquila, né? Não se teve muito alarme para fazer Sim. isso. As pessoas ficaram onde estavam, vocês entraram e Isso. conduziram. Bom, mas a minha pergunta é o seguinte, tenta me ajudar. A prefeitura trabalhou 20 anos naquele espaço, tá? Eu não conheço o espaço na época, não conhecia dia 20, mas pelo que foi dito pelo promotor, havia muita coisa que precisa ser feita, certo? Certo. Então, vocês entraram num espaço que era da prefeitura até o dia anterior, com aquele fio, com cama, com não sei o quê, tudo que estava na prefeitura naquele momento. Vocês assumiram, então, dia 20 de agosto. E vocês tiveram, de agosto a dezembro, alguns meses para adaptar o espaço. O que foi feito nesse momento, de agosto a dezembro, quando o promotor foi lá? Agosto a dezembro, a gente não teve a reforma, tá? Certo. Porque o proprietário nos passou que haveria uma falta de mão de obra na cidade. Certo. Né? O proprietário do prédio, ele é uma pessoa, um empresário muito respeitado, Sim. né? A gente tem que ressaltar isso. Tá. Muito respeitado na cidade. E, de fato, ele estava tentando cumprir com o que ele havia, né, prometido. Certo. Porém, por falta de mão de obra, né, ele não estava conseguindo. E vocês notificaram a prefeitura que, pela parte de vocês estavam precisando da reforma e do compromisso que tinha o proprietário do prédio não foi feito. A prefeitura estava ciente, sim, ao longo desses meses que vocês aguardavam a reforma do prédio? Sim, a prefeitura estava ciente. Okay. A gente sempre foi transparente com eles, certo. A gente sempre solicitou reunião e a gente sempre foi atendido, né? A gente tem que dizer isso, que a gente sempre foi atendido pelo prefeito, pelo procurador, né? Então, assim, a gente relatou, olha, tem uma falta de mão de obra. Sim. E nas reuniões sempre foi dito, não tem problema, a gente dá mais prazo. Não tem problema, a gente dá mais prazo. O que mudou foi
que o Ministério Público, né, nas suas prerrogativas, estava apertando, né? Sim. Dizendo, olha, aquele local... Exigindo que a prefeitura agisse. Isso, exatamente. Certo, tá bom. Então, o que acontece? A gente optou por levá-los para o endereço do certame, né? Só que a discordância toda foi essa, porque a gente tentou, da melhor forma, cumprir com o contrato, né? Aconteceu alguns percalços por conta, enfim, da vida. Não teve mão de obra, né? Para fazer o local. Mas isso regularmente vocês notificaram as partes. Tanto o proprietário do prédio como a prefeitura. Sim, bom, sempre. Pelo que me chegou naquele dia, que o doutor Fabiano esteve aqui, houve outros relatos. Além da parte estrutural, houve coisas que foram anexadas nesse assunto. Tipo assim, alguém aqui falar que sentiu fome, não tinha comida, ou estava desidratado, equipes foram lá acompanhar. O que tu tens sobre esse assunto? Assim, Fábio. Isso nós estamos falando, a prefeitura quando fez esse relato aqui, eu não sei a data, mas a prefeitura foi em que dia foram lá fazer uma vistoria? Foi agora, provavelmente, né? Não, então, Fábio, assim, ó, a gente não tem conhecimento, tá, disso, por quê? Todos os relatórios que eu tenho de visita deles aqui, eu posso até te mostrar, tá? Está tudo ok. Tá, mas eu tenho um documento oficial assinado por uma fiscal de contrato. Isso, o que eu tenho, tá? Aqui no dia 3 de abril de 2023, é um relatório de fiscalização do contrato. Tá. Tá? Interessante que está sem data aqui, o documento que me mandaram está assinado sem data. 3 de abril de 2023, ó, tu pode não verificar ali. 3 de abril. Não é exatamente igual a esse mesmo contrato que eu tenho, mas vamos lá. E aí... aqui faz alguns apontamentos, tá? De que a gente estaria descumprindo com alguns prazos. E lá no final, diz exatamente isso que tu fala. Sobre a oferta de comida, sobre uns laudos que vieram, que até então a gente não tinha conhecimento. Por exemplo, eu fiz uma resposta, tá? Embora aqui, que fique claro, aqui não tem prazo pra gente responder, e isso daqui foi só, nos entregaram. Não nos orientaram se a gente tinha que responder, se a gente não tinha, mas eu, Ianca, fui lá e respondi. E tá aqui a minha resposta, tá? Certo. Então, agora apareceu uma data no documento, aqui dia 29 de março, um relatório de visita feito por uma nutricionista também. A nutricionista da prefeitura, eu acho que a pedido ou a mando do Ministério Público, deve ter agido, né, em função disso tudo que tu está dizendo, de visitar a casa, que eu acho normal e eu acho que é super interessante. Sim. Ela fala que mediu algumas pessoas, tem idade, tamanho das pessoas, peso, essas coisas. O que essa vistoria da nutricionista tentou buscar? Bom, primeiramente eu não tenho conhecimento desse documento. Tá? Não tem? Não me entregaram esse documento, tá? Então eu não posso responder por ele. O que eu sei é que houve essa visita realmente da nutricionista, tá? Ela foi avaliar alguns pacientes e a gente sempre deixou a casa muito aberta, tá? Pra receber os fiscais do contrato e todo mundo. Sim. E, enfim, veio um laudo, mais de um médico, de 2 pacientes com desnutrição aparente. Ele é bem específico no laudo, aparentemente desnutrido. Certo. O que acontece? A gente chamou a nutricionista, pediu uma avaliação também, e a nossa nutricionista disse, olha, devido às patologias que esses 2 pacientes têm, eles estão até que muito bem. Vocês têm uma nutricionista que atende a casa. Sim, temos. Ela laudou isso para vocês. Sim. Quer dizer, houve do lado da prefeitura uma nutricionista, falou alguma coisa e vocês têm uma nutricionista laudando. Isso. O que a prefeitura fez, tu não tem o documento? Não tenho o documento. Tá, então depois eu vou te alcançar, faço questão, porque é coisa pública, tinha que estar com vocês. Não tenho conhecimento desse laudo. E aí, então, vocês fizeram o laudo e disseram, olha, aquele senhorzinho tem um problema, uma doença, que obviamente, não sei, não consegue comer direito, tem problema. O que ela alega, a tua nutricionista?
a nutricionista disse, olha, devido à patologia que eles têm, eu não posso expor, né, os idosos, claro que não. mas assim, de ofício eu posso dizer que um tem câncer e a outra, ela tem problema de anorexia, ela é fumante, tem histórico de alcoolismo, então são várias coisas que se agregam e a gente, inclusive, tem histórico da gestão anterior também relatando que essa idosa, ela tem problema com a alimentação. Tá específico da enfermeira dizendo que quando ela perde a lucidez, ela para de comer. Então, ela tem que comer com um auxílio, né? Então, assim, a gente, né, solicitou para nossa nutricionista, até porque a prioridade é eles, então a gente, né... Falta de comida, Fábio, é uma coisa, assim, que me deixa um pouco irritada. Porque eu estou lá dentro, né? E assim, ó, eu almoço lá dentro de vez em quando. E eu também levo meu filho, que tem 2 anos e meio, para almoçar lá dentro de vez em quando. Porque na correria do dia a dia, eu, né, lá tem comida, eu almoço com eles. Então, isso parte para um lado meio pessoal, assim. Quem poderia falar, tá faltando comida? É um desses laudos que diz que falta comida? A reclamação e o que quer dizer? Eu quero saber o seguinte... Uma pessoa que lauda isso, eu tô perguntando, tá? Não, uma pessoa que lauda que falta comida na minha casa, ela tem que entender o meu tipo de alimentação e saber da frequência que eu compro os alimentos. Primeiro, exatamente. Se eu vou uma vez por mês, que tem muita gente do interior que vem uma vez por mês em Camaquã comprar alimento, o pessoal sai com porta-mala cheio de comida. E eu, por exemplo, eu vou 2 vezes por semana no supermercado, quer dizer, o volume de comida na minha casa é extremamente pequeno. Fábio, eu tenho uma... Só para entender como é que lauda. Olha, tem 30 pessoas aqui, tem que ter 50 quilos de arroz. Como é que faz esse... Assim, ó, Fábio, a gente faz as compras toda semana, tá? Num mercado grande e conhecido em Camaquã. Sim. A gente tem todas as notas, tá? E eu acho que não falta testemunha de dentro desse mercado para dizer que toda semana tem uma pessoa que vai lá e compra. Sim. Por que a gente prioriza para que se compre por semana? Porque fruta, verdura, isso tudo vai muito rápido. Então, a gente opta por ser fresco o alimento para eles, entende? Entendi. Gurias, eu tenho o tempo do break e eu quero tentar mais ou menos ser dentro do tempo que o Dr. Fabiano usou aqui dentro, para nós ser bastante justo. Eu recebi hoje de manhã um atestado médico de um clínico geral dizendo que uma paciente que está lá está, pelo que eu entendo aqui, está bem clara, o exame bioquímico que mostra infecção urinária, vários níveis, parametragem de hemograma, próximo, não sei o quê, falando sobre, apresentando perda de peso, está escrito aqui, uma pessoa com perda de peso. Tu sabe desse exame médico feito por um clínico geral em Camaquã? De um paciente de vocês, lá, de uma pessoa? Eu não vou dar o nome, porque eu... assim, tem sido feitos exames, né, deles, então... Quem faz exame médico? Então, a gente encaminha pelo SUS, né, mas às vezes devido à demora e demanda, né, acaba que se faz particular. Isso com os 30% deles, que está, né, na posse da prefeitura, da Estela Mares, no caso, que é a cuidadora deles, a curadora, né? Foi o que nos passaram. Então, ela detém esse valor, né, deles, e ela, acho que não sei como, mas administra de forma particular esses exames. Certo. Eu tenho aqui 2 exames, 2 atestados feitos pelo mesmo clínico. Isso. E aqui num outro exame tem uma outra coisa que o paciente apresenta infecção urinária, anemia, outras coisas mais. O idoso, geralmente, como a pessoa já está com idade, apresenta várias deficiências que isso pode acarretar, daqui a pouco a pessoa não se alimentar ou ter problemas. Eu quero chegar no momento seguinte, vocês encaminham todas as pessoas que têm para os exames normais, as pessoas têm... como é que vocês encaminham a pessoa para fazer o exame quando apresenta problema? Não. Como é que é o atendimento de vocês com o idoso que está lá? Então, a gente tem um médico, né? Ele vai todos os sábados e ele faz o atendimento de cada paciente. Então, quando ele solicita exames, ele não pode solicitar via SUS, porque ele é particular. Certo. Então, quando ele detecta que a pessoa está precisando de um exame ou está com um exame muito desatualizado, a gente tenta nas unidades de saúde.
A nossa técnica de enfermeira, ela mesma vai lá, marca para o idoso, fazer a consulta com o médico do SUS pede pelo SUS. Por quê? Sim. Muitas vezes a família não tem condições, né, de arcar com os custos dos exames. O mesmo acontece com a prefeitura, né? Por iniciativa da gestão, eles quiseram, né, levar um médico deles e tá tudo certo. Sim, para acompanhar. E veio esses 2 laudos. Só que veio esses 2 laudos e não se teve uma conversa. Olha, o que a gente vai fazer? Né? Vamos apontaram duas coisas. E já tomaram as decisões que cabiam a eles, né? Então, assim, foi coisas que... Falta de comunicação, né? A gente tem um problema, assim, com a cuidadora. Só por curiosidade, assim, Ianca, como é que a prefeitura, quando administrava um asilo, a prefeitura também enfrentava a mesma dificuldade que vocês, como empresa privada, em solicitar um exame pelo SUS, o médico pelo SUS, para levar o idoso? Ela entra numa fila como qualquer outra pessoa? Como é que faz o serviço público hoje? Por exemplo, tem o seu Mário está com um problema. Como é que a prefeitura faz para fazer o exame do paciente, do idoso que está na casa dela? Ela tem que entrar na fila, como vocês, como empresa privada, tem que solicitar pelo SUS a entrega? Como é que seria isso, o enfrentamento? Assim, Fábio, eu não tenho conhecimento do que se passava quando era associação, tá? Porque, inclusive, a gente não tinha nada atualizado deles, nenhum exame, nada atualizado. Vocês não receberam o prontuário dos pacientes lá? Não, a gente não recebeu, inclusive, na minha resposta... Interessante, transferir os pacientes e não vai o prontuário junto? Exatamente. Esse era o estado eu gostaria de ver. Dos idosos. A imagem é bem forte, tá? Não tem problema, eu já passei por tanta perrenga aqui, hein? Isso aqui é um idoso que vocês tiraram na época? Esse aí é o idoso que a gente chegou, né? Em agosto? Em agosto. E ele estava dessa forma. E era mais de um. Posso mostrar aqui? Eu não sei porque mostra o rosto dele ali. Então. Se tu conseguir tapar... Não, eu vou tirar o rosto, mas eu gostaria de ver, para as pessoas verem a condição física de uma pessoa no asilo que estava sob a administração da prefeitura em agosto do ano passado. É isso que está me dizendo? Sim. Essa era a situação que a gente relatou e está tudo documentado. Ok. Tá. Não, e aqui eu vejo um senhor, é um senhor, né? Isso. Que deve ter quantos anos? Ele tinha 70 e poucos anos, ele já faleceu. Deve ter uns 40 quilos, mais ou menos. Isso. Pela foto. E pergunta o seguinte, ele é vivo ou faleceu? Ele faleceu. Quanto tempo depois? Foi em breve, porque assim, a gente encaminhou ele devido à situação, né? E aí eu quero fazer aqui diz que membros necrosados da pessoa. Isso. Aparentemente desnutrição. Pouquíssima ou nada de informação médica, sem prontuário de profissionais. Me afirma, por favor, de novo, Ianca, pelo que está dizendo. Vocês, quando assinaram o contato com a prefeitura transferiu para vocês os prontuários médicos dos idosos que vocês receberam? Com pouquíssimas informações. Assim, alguns nem tinham. As evoluções deles que a gente faz todos os dias, a gente tinha mensal, pulava de 3 meses para 4... Era assim. 2019. A pergunta, só quero saber, a prefeitura tinha médico permanente, diário, dentro do asilo, antes de vocês assumirem? Não sei te dizer a informação. Então, é uma coisa interessante aqui, né? Eu tenho que perguntar assim, umas coisas, porque o assunto é tão impactante. Outro dia alguém me contou um fato, eu não consegui ir a fundo, porque é um assunto que eu não tenho conhecimento, mas... o que vocês estão recebendo das famílias, de pessoas que estão com vocês lá? O atendimento de vocês está sendo melhor do que estava antes com a prefeitura? Está igual? Está pior? O que vocês têm de relato sobre isso? Olha, Fábio, o que eu posso te dizer é que no dia que a prefeitura quis retirar os idosos, né, que rescindiu o contrato, é que eles não queriam de forma alguma, né, sair da onde eles estão. Enfim, choraram, foi uma situação bem, bem ruim. E
E a família também. Eu tive alguns familiares que entraram em contato comigo, que me disseram que não foram avisados e que estavam horrorizados com a situação, né? Tanto é que foi chamado um vereador para intervir por um familiar, né? Para intervir ali na situação, porque não concordavam com a situação. E além de tudo isso, eu tenho as famílias, né, dos nossos privados, que a gente tem vídeo deles dizendo que o atendimento, né, com certeza a gente erra, Fábio, a gente erra, né, não é uma empresa perfeita, tem os seus erros, mas a gente quer trabalhar, a gente quer seguir com isso, né, porque a gente também tem um trabalho social em relação ao cuidado. Certo. Eu vou chamar o meu colega Rodrigo Vicente, está aqui do lado. Eu não sei se tem algum questionamento, Rodrigo, só para que a gente possa... obviamente é um assunto que não dá para a gente aprofundar muito, porque é um tempo curto. Sim. Vamos lá, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, meninas. Bom dia. Na verdade, eu vou me ater, Fábio, aqui para ser um pouco objetivo com relação à vistoria que foi realizada aí já sim no dia 15 de dezembro, pelo promotor de justiça. O que foi identificado na vistoria, segundo o Ministério Público? Falta de alvará sanitário, aí eu fiquei em dúvida com relação à contratualização, né, a legitimidade das contratualizações, alvará de localização e funcionamento vencido, extintores de incêndio vencido, encontrado alimento com data de validade vencida, insulina mantida na mesma geladeira que os alimentos na cozinha, umidade e mofo na parede e no teto, além de insetos como aranhas, acessos para cadeirantes via portão de estacionamento com piso irregular, falta de corrimão nos corredores, sem iluminação de emergência nas saídas, lixo no meio do pátio, varais de roupa muito baixos, podendo causar acidentes, além de falta de cadeira para idosos, estavam sentados em caixas de madeira, cardápio sem assinatura de profissional qualificado. O documento diz que não há livro de registro com o histórico dos profissionais, aqui está um pouco apagado, mas é de saúde. Certo. Não há livro de registro com o histórico de visitas de familiares. E falta de documentação dos funcionários, assim como das suas qualificações e escalas de trabalho. E isso em 17 de dezembro. É isso que eu quero te perguntar. Por favor, Bianca, me ajuda nisso aqui. Isso aqui é um documento do Ministério Público. Isso. Nessa época, lá em dezembro, vocês tinham o alvará de liberação para aquele prédio? Para a Rua Bagé? Isso. Não, acho que aqui o objeto em questão é na Rua General Zé Caneto, número 1336, não né? Não tem nada a ver. Na verdade, assim, ó, Gil, deixa eu só te explicar. Rodrigo, desculpa. Não, o que acontece? O Ministério Público nos notificou, tá? E a gente, através do site deles, enviou tudo que foi pedido para que se arrumasse. Tá? Eu quero esclarecer que é um lar. E lar tem, né? Não é movimento. É uma empresa, né? Sim. É uma empresa. Mas o que acontece? Existem pessoas lá dentro. Sim, né? E acho que essa é a maior preocupação do Ministério Público, né? Então... Mas que endereço é esse aqui, só para mim saber? Claro, aqui esse laudo de vistoria... Dos idosos. Claro, é o lar... Que endereço o que diz aqui? Claro, é Ianca, né? Não, eu sou a Vitória, Desculpa, mas esse endereço Atesto não para é os o devidos... nosso. atestado de vistoria aqui, referente aí fala no senhora Victória Yasmin de Silva de Souza, como proprietária, né? E... citando também a senhora Ianca. Mas Ferreira. Esse endereço aqui é um endereço diferente do endereço que nós estamos falando da Bagé. Esse não é o nosso endereço. A gente tem na Bagé e na José Adolfo Castro. Eu nem tinha me atentado ao endereço. O endereço aqui diz que situado na Zeca Neto. Não. Tem endereço? Vocês têm algum negócio na Zeca Neto? Não, o meu irmão tem. Tá, mas isso que aqui eles botaram vocês. É isso que é as amarras que a gente precisa compreender. Quais são os pontos desencontrados? Aqui citava a senhora. Mas a prefeitura tentou tirar. Mas temos que esclarecer, né? Nós viemos aqui para falar sobre os idosos que são curatelados. Não, tudo bem, mas eu posso lhe interpelar também sobre esse documento, né? Porque ele é público. E que estão no endereço que é José Adolfo Castro 166. E esse procedimento do Ministério Público aqui, então, ele seria improcedente. Não é do endereço que os idosos curatelados da prefeitura estão. É só isso. Eles seriam... Então, esse aqui, segundo essa vistoria, não tem relação com você. Não.
Com os Não. idosos que estão curatelados da prefeitura, não tem nada a ver. O endereço estranho, né? Não. É que. Dezembro também, Lógico, não, Fábio. Esse aqui, o Ministério Público, claro, ele fez a vistoria, se eu não me engano, acho que foi em todos, né? Foram em todos, Pois né? é isso Acho que eu que queria sim. saber. Ele, nesse dia, ele foi em mais de um. Nesses dias, eles foram em mais de um lar. Foram. Não, eles Acho foram, que foi uma foram em toda série a de ações. cidade, É, eu uma acho. série de ações. E por que, que Então eles tá. notificaram Por que botaram isso no documento? Vitória Yasmin como proprietária desse endereço na Rua General Zeca Neto, número Porque eu 1336? atendi eles, eu recebi eles quando eles estiveram no lar que é do meu irmão. E botaram, o promotor botou que Só tu que- era a proprietária. E É a estranho. Ianca ele seria? colocou, não sei por que ele colocou. Eu trabalho na ILPI Vitale, que é da José Adolfo Castro, e da Rua Bagé. Eu assessoro a empresa. Nas duas empresas, no caso, então. Isso. É porque uma é matriz e a outra é filial, né? Então, esse endereço daí é do... É Victor, né? Isso. Então, existe uma vistoria do Ministério Público nesses dois endereços que eu tô te falando, mas esse endereço específico não é o nosso. Uhum. Então, O pessoal Eu entender, nem viu? me atentei no- Esse documento do Ministério Público, gente, ele é o documento lá de número 00731 000-485 de 2021 ainda, tá? Tá. E a vistoria foi em 2022. Então, se tem alguma inconsistência, me perdoa, Não, capaz. Vitória, mas é porque é o que consta Sim. aqui, né? Então, Aqui, alguns relatórios que eu tenho aqui. mas, Agora então, você só pra chamou a perguntar, atenção. então, nesse Rodrigo. endereço você não é responsável. Foi corrigido isso junto ao Ministério Público? Tu retirou lá, olha, não sou responsável por esse endereço, ou tu chegou... Não, porque eu não vi este documento. Tá bem. Tá, a pergunta aqui. Eu estou recebendo aqui de uma pessoa, uma nutricionista, provavelmente da prefeitura, falando sobre a questão da desnutrição de pessoas. Ele fala aqui, Lar Vitale Idosos. Sem endereço, Rodrigo. Agora estou trazendo um fato novo. Aí tem endereço. Aqui não tem endereço. Que visita? Onde foi essa visita feita pela nutricionista da prefeitura? Qual o lar? Porque se vocês têm duas casas e agora apareceu um documento com um terceiro endereço, a pessoa nutricionista não diz em que endereço foi vistoriado essas pessoas. É que eu não tenho conhecimento do documento. Certo, vamos né, lá. Fábio? Vamos para outro Então, eu relatório não- aqui de uma fiscal de contrato, que foi me entregue pela prefeitura agora de manhã. Nesse relatório aqui, eu estou achando estranho porque vem pela metade o contrato. Não fala o endereço que foi vistoriado. Deve ter algum Tá. documento Sim, prévio, mas, né, não, Fabio? mas Deve ter a na página prefeitura, de a destino. prefeitura me mandou o contrato para mim fazer avaliação e poder entrevistar as pessoas, então a prefeitura não manda o total do contrato, manda só uma parte do contrato. Depois eu tenho outra avaliação feita por médicos, né? Aqui, por exemplo, tem mais uma avaliação aqui feita por uma médica, provavelmente da prefeitura, que é do Centro Social Urbano, que ela fala assim, assunto, residencial de idosos Vitale, tá? Qual é a Feito na- razão social dessa empresa, Vitória Yasmin? Da que eles citam como Vitale? Qual seria a razão social? ILPI, Vitale e Eireli. Sim. Tá. Aqui também, nesse prontuário aqui, feito pela médica... É porque nos não documentos fala- normalmente aparece mesmo é a razão social, por isso que eu te pergunto. Isso aqui tem uma salada de fruta, porque aqui também não fala um endereço onde foi feito a avaliação. Ela informando ao secretário da Ação Social do Rio, aqui de Camaquã, Diego Garcia, que eu, médica tal, do posto tal, recebi 2 pacientes hoje, fez um relato como médica, tá? E não fala de que endereço esses idosos são procedentes. Interessante isso aqui, né? Porque se vocês têm duas casas, tem que dizer, eu recebi o José, que está na casa tal, porque são casas, como o Rodrigo disse, aqui houve uma vistoria do promotor e encontrou coisas... É que aqui, no documento do promotor, ele cita a Vitória como proprietária, claro. Ela alega que, então, Deixa eu te né, explicar, que é o assim, irmão, óbvio, o meu né? irmão, ele está afastado, né? E por essa razão eu atendi o Ministério Público lá na casa lar dele, né? Só que, como eu expliquei anteriormente, esse endereço não tem nada a ver aonde não os tem. idosos, os acolhidos aqui do município estão. Não tem nada a ver. Claro que esse tipo de Nem a irregularidade, razão social- ele seria óbvio, né? nem Ele a seria razão relevante social é a mesmo mesma. não havendo, óbvio, Sim. alguém como objeto ali em questão da prefeitura, né? Sim. Eu estou recebendo outros Inclusive, documentos aqui temos informando fotos sobre do isso. ambiente onde os acolhidos
residem... São muitos documentos, né, Fábio? A gente bastante. tem. Quantos, então... eu sei que vocês já falaram aqui, mas só para retomar, quantos acolhidos hoje estão sob a tutela do contrato entre a empresa e a prefeitura? 16. 16. Eram 17, né? Não? Não, 17 é o que onde a gente está comporta. Ah, comporta e a gente 17. tem 17, porque tem um Eu estou aqui privado. com um relatório do Ministério Público. Eu estou falando desse assunto, pessoal, aqui só para... É tão denso o assunto, porque é o seguinte, nós temos centenas de idosos que muitas vezes as famílias não têm condições de cuidar, não querem cuidar. A prefeitura tomou uma decisão que eu não vou expressar a minha opinião, mas a prefeitura tomou uma decisão de terceirizar o serviço de cuidado dos idosos com alguma intenção, não vou dizer contra Não, a favor. provavelmente é a economicidade, né, Não, Fábio? sim, mas aí a prefeitura foi falar. E nós temos dezenas de idosos em Camaquã que estão hoje colocados em vários tipos de casa. Casas extremamente organizadas, com todos os alvarás, será? Outras casas que estão tentando seus alvarás, outra casa que é totalmente 100% irregular, que a gente sabe. Casas que têm suspeita de problema, outras estão sendo avaliadas. Mas eu estou dizendo o seguinte, o fato é tão importante, Rodrigo, nós estamos debatendo aqui, porque nós estamos tratando de pessoas que estão hoje localizados ou estão nessas casas, porque nas suas casas, nas suas verdadeiras casas, ou na sua família, não estão. E esse assunto é importante debater. Eu não estou aqui tirando a razão de vocês, ou tirando a razão da prefeitura, do Ministério Público. O assunto é o seguinte, vocês como empresa, vocês não estão fazendo isso por um negócio social. Vocês estão fazendo como empresa. Vocês recebem... Não, às vezes tem viés, como elas destacaram, né, Fábio, social, porque atende aquelas... Não, eu sei, mas, obviamente, é uma disso. questão Então, empresarial. Isso lógico. não é feio, não é nada contrário à justiça. É uma coisa interessante e legal. Sim. Como existem asilos em Porto Alegre, casas de Porto Alegre estão construindo hospitais hoje específicos para pessoas com altíssima renda. Então, é interessante que haja mercado para esse fundo. E a prefeitura se sentiu impotente de administrar uma casa, porque tem funcionário público, tem que comprar por licitação, tem uma série de coisas. Então a prefeitura achou interessante fazer isso. E não estou concordando ou discordando que a prefeitura tomou, foi a decisão da prefeitura. Agora, o importante é nós discutir sobre isso. E nem todos, né, Fábio? É isso que eu ia dizer. Na verdade, é esse que eu acho que é o objeto também aqui. Na verdade, só é de responsabilidade do município. E acho que o Fabiano pontuou isso na segunda-feira. Falou. Na verdade, o idoso, ele é de responsabilidade da família, né? A não ser que ele esteja numa vulnerabilidade social, talvez por questão financeira, né? Ou por maus tratos, aí é uma questão de justiça. Mas, na verdade, esta obrigação, porque a gente tem essa ideia, né, Fábio, é equivocada às vezes, de que é obrigação do município acolher o idoso. Na verdade, essa é uma obrigação da família, assim como é lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que no Estatuto do Idoso também contempla isso. Na verdade, então, a prefeitura ela contratualiza com vocês aqueles que estão sob a tutela dela, ou deveriam estar sob a tutela dela, né? Mas nem todo o idoso que chega numa certa idade ou que ele não tem autocapacidade, ele teria que ir para uma casa... Bom, isso aí é uma questão, acredito eu, que financeira, particular, negocial entre as famílias e o idoso, a não ser que não haja essa condição, aí ele passa a ser uma responsabilidade do município. Não sei, a gente pode, aliás, as minhas pode me detalhar melhor, mas basicamente é isso, né? Na parte, vamos separar, né, a tua empresa então como a parte que atende a prefeitura e a parte privada, né? A parte privada é mais, eu vou dizer assim, eu creio que seja, em tese, tem que ter muito mais estrutura. Tu vai ter lá, enfim, creio eu que o nutricionista, o técnico de enfermagem, enfim, tu tem que ter uma estrutura melhor do que na casa do idoso, mais adequada talvez, mas tem aqueles casos em que não, né, em que é uma situação de vulnerabilidade social ou maus tratos, aí é uma questão de, aí sim se torna uma obrigação, por assim dizer, do município, né? Olha, nem todo mundo que é idoso e não com idade avançada, ele é responsabilidade do município e venha a ser um... Como é que vocês tratam? É com acolhido? Como é que é o termo? Um acolhido da empresa, né? Não é assim, né? Às vezes nem tanto é desídia da família. Acontece também, por exemplo, do idoso que não teve filhos, aí a família, sobrou só ele, entendeu? Então ele não tem mais condições de se cuidar, né? Então acaba passando para a prefeitura. Enfim, acredito que são feitos laudos, tem acompanhamento. Eu sei que né? nem todo mundo, que a gente tem uma falsa impressão, às vezes, de que eu tô idoso, não tenho condições, é o município que, enfim, que... E vale frisar que lá onde os idosos... os acolhidos da prefeitura estão,
né? A gente tem todos os alvará, só aguardando somente um documento entregar na vigilância sanitária para a gente ter o alvará sanitário, né? Ou seja, tá tudo certo, tudo correto como manda a lei. E qual foi a maior dificuldade nesse período? Não a questão que tu já explicou, eu digo qual era o item mais, enquanto rigor, de atender a demanda do órgão de fiscalização. Tu diz da vigilância tecnicamente sanitária? mesmo, tecnicamente. O que é mais difícil atender? A gente estava sempre, a vigilância nos visita, aí nos fala, vocês têm que fazer assim, né? Daí a gente faz. A gente tá sempre trabalhando na melhoria do lugar, né? Bom, e aí a gente conseguiu... Que a obra estrutural, vê-la falando com relação à obra estrutural. No princípio do assunto, não dá para voltar atrás porque não tem tempo, mas claro. No princípio do assunto era um endereço que estava sendo aqui questionado. Esse endereço... No caso, o endereço da rua Bagé, né, onde sempre os acolhidos tiveram. Assim, exatamente. Né? Ele funcionou por 20 anos, sendo o asilo, né? E nunca teve o alvará, nem de localização, nem sanitário, nenhum. Claro que aí entra uma questão legal e burocrática, que entre os entes, via de regra, a prefeitura deveria, ao conceder, ela deve e tem que exigir estes alvarás que, enquanto ela mesmo gerindo, ela não, vamos dizer que ela não se autoexigiu. Mas, na verdade, neste vínculo financeiro, este elo, creio eu que judicial, talvez assim, enfim, contratual, aí sim ela tem que te exigir esses. A via de regra deveria ter sempre, né? Via de regra sempre deveria... É o problema dos PPCI, né, Rodrigo? Nós temos que ter PPCI aqui na rádio. A prefeitura tem uma escola com 200, 400 alunos e não tem PPCI. Então, realmente tem umas coisas que vale para um, não vale para outro. Eu não sei se essa situação ainda permanece, não né? Não sei, mas a gente fica sabendo. Gurias, tempo esgotou, mas eu achei importante vocês virem daqui. É um assunto extremamente denso. O que nós queremos aqui com esse debate, pessoal, é tentar fazer um viés. O doutor Fabiano veio aqui, explanou a parte da prefeitura, nós falamos com o pessoal referente a essa casa, nós iniciamos com o assunto lá da casa da Bagé, tem um outro assunto, tem um terceiro assunto que o Rodrigo trouxe aqui, mas que eu tô entendendo. Não pertenço... E os ouvintes também, Fábio, relataram outras situações em outras casas, então assim, lógico que a gente vai acompanhar. O próprio Ministério Público que vistoriou deve ter encontrado, creio eu, que situações, né? Uma informação que eu tenho de uma pessoa que é dirigente de uma outra casa diz que nessa mesma época também foi vistoriado pelo Ministério Público. Então, sim, então não foi uma as informações. Não foi uma coisa, olha, eu vou lá para fazer a fiscalização. Então foi fiscalizado. Sim. Então isso é bom, eu acho que o Ministério Público tem que acompanhar. Nós vamos agora tentar entrevistar o promotor de justiça, porque eu acho que é super importante. Ele já veio 2 ou 3 vezes aqui na rádio. Vamos notificar ele pedindo a participação dele aqui, que nós queremos ouvir também do Ministério Público a parte dele. Entende? A prefeitura já deu. Então, o Ministério Público, nas suas visitas, o que encontrou, o que poderia fazer? Dá para fazer ajuste, não dá para fazer ajuste? É inviável fazer ajuste? O Ministério Público fiscalizava antes desse contrato, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, o que o Ministério Público, deve ter relatos disso no Ministério Público, o que o Ministério Público em anos anteriores encontrava? Eu me recordo, Fábio, recentemente na emissora da gente relatar situações em que o Ministério Público fechou, em que foi fechado, não sei se o Ministério Público ou incluído com a Prefeitura, casas em Camaquã, assim, sim. Foi fechado locais, né? Vamos ver. Bom, Gurias, obrigado pela presença. Obrigada, Fábio, pela oportunidade. Muito bom, muito bom papo. A gente dar o nosso contraponto, isso é muito importante.